Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Torcida vascaína, se não for inscrito aqui no nosso canal, já dá aquela moral, se inscreve aí no nosso canal. Ajuda a gente a chegar a 4.000 inscritos, dá essa moral pra gente. Deixa o like também, o like é muito importante pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui dando aquela moral aqui pro Thiagão, deixando o like e comentando nos vídeos, porque eu aprendo muito com a galera que comenta aqui nos vídeos, estou sempre aprendendo muito de Vasco com vocês, então dá essa moral porque eu respondo geral. Se inscreve também no canal Cruz Maltino Sem Fronteira, Vascaíno Ajuda Vascaíno. O link vai estar aqui na descrição. E dia 14, tem uma parada para falar para vocês. Vai estar sorteando uma camisa do Vascão lá, dia 14, uma segunda-feira. Então não perca essa oportunidade. Vamos falar de Vasco? 10 anos de Copa do Brasil, nossa última grande conquista. Vamos falar do Marcelo Cabo também. Sai, cai. O que vocês acham do Marcelo Cabo? E vamos falar do Levinciano aí, muito confiante pela última postagem no Instagram. Vamos falar isso, o canal de torcedor é aqui. Roda a vinheta. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Então, bora pro primeiro assunto, família vascaína. Vamos falar aí do Marcelo Cabo, né? O Marcelo Cabo que tá aí podendo promover mudanças no time do Vasco depois das atuações aí realmente horríveis. Essa é a maneira que a gente tem que falar. A grandeza do Vasco ter atuações realmente deprimentes, desse jeito a gente tem que reclamar de todo jeito. Agora, não acredito que o problema do Vasco seja treinador e sim jogador, a gente vai falar disso mais pra frente. Haja visto no ano passado, onde o Vasco trocou de técnico Abel Braga, Ramon, Sapinto e Luxemburgo. E aonde a gente foi parar? Na Série B. Aonde o futebol que a gente apresentou foi satisfatório apenas com Ramon em 3 partidas no máximo. Então o problema do Vasco não é treinador, é jogador. Mas sim, a gente tem que cobrar a falta de ideias que o Marcelo Cabo está tendo, não só a falta de ideia, mas como a própria confiança no que ele está apresentando no time. Se eu não me engano, contra a Ponte Preta foi o 3º ou 4º jogo que no intervalo de jogo ele já substitui 3 de uma vez. Poxa, se ele não está contente, já vem acontecendo isso, 1, 2, 3 partidas, por que não mudar o time de uma vez? Vai ficar forçando o Morato, vai ficar forçando o esquema tático, vai ficar tirando o Galaça do time. Então por que não já ter esse tipo de mudança? E aí agora vai acontecer contra o Boa Vista. Marcelo Cabo deve mexer na escalação do time do Vasco para o jogo contra o Boa Vista, tá aqui na Net Vasco, então a gente pode ter aí a volta do Galaça no meio campo, a gente pode ter Marquinhos Gabriel e Castan também voltando ao time titular, indo o MT jogando de lateral esquerdo, né? O que acontece aqui? Todo comentarista, eu já trouxe aqui a opinião do De Aranha, já estava vendo a opinião do Canhotinha de Ouro, né? O Gerson, Pedrinho, Lédio Carmona na transmissão, e eles dizem aqui que o Vasco falta intensidade, velocidade, e aí você barra o Galaça. Deixa o meio campo todo pesado. Eu acho que o Marcelo Cabo tá errando muito nisso e ele vai aí corrigir isso. Galaça e Andrei estão muito mal? Quem fica fora? Claramente que é o Andrei. O Galaça entrega mais velocidade, mais velocidade, mais raça. E qualidade também, o Galaça tem mais qualidade. Então essa mudança ele vai consertar. A gente tem a volta aí do Castan também, para dar mais uma experiência ali. Apesar de não achar o momento do Castan desde o ano passado, vem muito mal, mas acho que nessa zaga ele é titular. E o Marquinhos Gabriel, sem sombra de dúvida, é titular. E o Vasco tem uma dependência muito grande do jogador. Muito grande. Sarrafiore e quem joga por ali não consegue entregar o que o Marquinhos Gabriel entrega. É difícil falar isso? É bem difícil, mas essa é a nossa realidade do Vasco. Já pulando para o assunto aí de jogadores, gente, eu não estou em casa, vou até pedir a ajuda de vocês. Estou com dificuldade aqui de internet, de acompanhar as notícias do Vasco, mas estou vendo aí em alguns canais passando por cima e notícias que alguns nomes surgiram aí no Vasco da Gama, que é o caso do Paulo Vitor, no goleiro, que foi revelado aqui nos Mulambo e estava no Grêmio, e do Jean Carlos do Náutico, meia esquerda. Pelo amor de Deus, esse é o grande problema do Vasco. Esse é o grande problema do Vasco. O Vasco tem um time, uma torcida tão gigante,
uma pressão tão grande por resultados que jogadores refugos não vão conseguir render. Essa é a verdade. Quando você vê alguns jogadores aí, por exemplo, como o Pikachu, Fernando Miguel, rendendo, é porque são jogadores limitados, são fracos tecnicamente. No Vasco não vão render. O Vasco precisa de jogadores fortes, bons jogadores, como foi aí há 10 anos atrás que a gente conquistou a Copa do Brasil. A gente vai falar disso aqui também. Então, se ficar trazendo Paulo Vitor, mais Jean Carlos, mais Sarrafiores, mais essa quantidade de jogadores que o Vasco traz, a gente vai ver esse futebol medíocre. O time do Vasco não cabe aposta. A torcida é gigante, o clube é gigante, não cabe mais apostas. Essa é a realidade do Vasco. O Vasco não vai conseguir fazer um trabalho, por exemplo, que o Alexandre Pássaro fala, de América Mineiro, de Fluminense, de Atlético Paranaense. Não vai. Nossa torcida cobra demais, é muito grande. É muita responsabilidade de jogar dentro do Vasco da Gama. Então, jogadores com pouca qualidade, a pressão é tão grande neles que eles não rendem aqui. Agora, em outros clubes, vão render, porque não são Vasco. Família, vamos para o último assunto aí do nosso vídeo. Vamos falar aí da conquista da Copa do Brasil nos últimos 20 anos, a grande conquista do Vasco da Gama. Depois que eu entrei no YouTube aí há 7 meses atrás, eu vi diversos canais, amigos, que eu ganhei no YouTube falando que tenha mais tempo de Vasco, mais conhecimento, que em 2011 a gestão do Roberto Dinamite foi realmente onde aumentou bastante a dívida. Mas se a gente parar para pensar que o Vasco de 2000, que foi o campeão brasileiro, até agora em 2021, se não tivéssemos ganhado a Copa do Brasil, você já parou para pensar o que é isso? A gente ganhando a Copa do Brasil, a gente já fica, cara, isso não é Vasco. Mas imagine, tire essa Copa do Brasil. Então, realmente, com tudo que o Roberto Dinamite causou ao Vasco, em termos de prejuízo financeiro, cara, sinceramente, a Copa do Brasil é o nosso único alento, é a nossa única alegria nos últimos tempos. Eu vibrei muito naquela Copa do Brasil, graças a Deus eu estava assistindo aquele jogo, eu vi o Vasco ser campeão da Copa do Brasil, sim. E aí eu entro nesse assunto aqui, porque o Levenciano fez uma postagem, Antes disso, falar aqui que o Dedé, Felipe Bastos, Fernando Praz, Ramon, tudo vão participar da live lá na Vasco TV, comemorando esse título tão importante para nós. Fui pra rua, bebi, fui pra carreata, que alegria, quero viver isso de novo, quero fazer churrasco, quero gritar campeão, tá engasgado aqui. Agora, com Paulo Vitor, Jean Victor, não dá, né? Aí não vai dar, aí a gente vai ver esse futebol medíocre e vai continuar botando culpa em treinador. Vai ficar botando culpa em treinador, porque você imagina ser treinador. Pense você aí, família vascaína, treinando esses caras. O que você ia fazer? Nada, não dá. Então vamos lá para a postagem aqui do Levenciano, porque realmente é o candidato, tem um projeto que a gente almeja que ele esteja no Vasco da Gama para a gente viver momentos como esse novamente, que é o Vasco ser campeão da Copa do Brasil, ser campeão brasileiro, disputar a Libertadores. Esse é o nosso sonho. E eu vou estar mostrando aqui a postagem dele. Antes de comentar aqui, de ler a postagem, vocês reparem nos jogadores que o Vasco tinha aí nessa postagem que ele fez no Instagram. Éder Luiz era um jogador que já tinha passado pelo Atlético, feito uma passagem muito boa. Pelo São Paulo, muito bem no São Paulo, e aí vem pro Vasco da Gama. Ou seja, jogador que a gente sabia que ia render no Vasco. Na mesma imagem, Diego Souza, jogador que já tinha passado em diversos clubes grandes e que tinha rendido também em diversos clubes. Ou seja, sabíamos que a gente estava contratando um grande jogador. Na mesma foto, Alexandro, Alec Gol, que também tinha passagem e feito bastante gol nesses clubes. Olha o nível de contratação para o que a gente tem nos últimos tempos. E os resultados que a gente não tem. Essa é a grande questão. São jogadores muito fracos que não vão dar títulos para o Vasco. Nessa foto, e aí um grande achado tá ali, que é o Dedé do Volta Redonda, que aí foi construindo a sua carreira ali no Vasco da Gama, e o Alan, que é um jovem da base, que disputou essa final lá no Couto Pereira, um jogador jovem, mas que mostrou muita personalidade, porque ele era o lateral direito, não estava jogando na dele, mas o time era tão bom que mostrava para ele, calma Alan, você vai entrar bem, você tem qualidade, coisa que a gente não vê agora. Nesses jogadores da base,
não tem o que o Alan tiveram, que era grandes jogadores para ajudar ele, ajudar na maturidade dele. Nossos jovens jogadores só tem merda e aí não conseguem render. Então bora lá para a postagem do Levinciano. Postagem aqui do Levinciano, porque eu acho que faz todo o vascaíno refletir. E muita gente que critica o Levinciano, na minha visão, é muito parecido aqui com a postagem dele, tem tudo a ver. São torcedores mais jovens, torcedores que não viu aquele Vasco de um tempo atrás, torcedores que acham que essa austeridade vai melhorar o Vasco daqui a 3 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Não é assim que se faz Vasco da Gama. O Vasco precisa de urgência e é isso que o projeto Somamos tenta trazer para o Vasco. Estruturar, mas de uma maneira mais rápida, mais sólida. Então vamos lá para a postagem do Levinciano, que faz todo torcedor vascaíno pensar, inclusive quem não acredita no projeto, inclusive quem é mais jovem, que não viu o grande Vasco da Gama. Então tá aqui, ó. Há 10 anos conquistamos nosso último título nacional. Meu filho menor não era nem nascido e o maior, né, João Pedro, tinha somente 4 e não se lembra. Foi para eles, para todas as crianças vascaínas que não viram o Vasco conquistar uma competição realmente importante. O que desenvolvi no projeto Somamos queremos títulos desta envergadura. Precisamos de um modelo diferente do que insistem em praticar. Tenhamos fé, pois, como eu disse, tá aqui Tolstói, os mais fortes de todos os guerreiros são o tempo e a paciência. Nós juntos construiremos um Vasco vencedor de títulos importantes novamente. Então, mais uma vez trago aqui as palavras do Levinciano, porque acredito muito que é um vascaíno de verdade. Para mim, quem tem que sentar na cadeira tem que ser muito vascaíno. Não vejo isso nessa gestão. Tem que ter um cara que tem um projeto, como ele correu atrás aí. Então, diversas pessoas falam que 2 anos da vida dele se dedicou a um projeto que pudesse mudar o Vasco de rumo. E ele tem esse projeto em mãos. E, mais uma vez, voltar a ganhar títulos. Títulos dessa envergadura. É isso que o vascaíno quer. E jogadores com qualidade pequena, para não dizer outra coisa, não vai entregar isso para nós. E mais ainda que eu fico mais feliz é nesse trecho. Nós juntos construiremos um Vasco vencedor de títulos importantes novamente. Ele ainda está confiante que ele pode sim ser presidente do Vasco e fazer nós vascaínos campeão novamente. Vou ficando por aqui. Tamo junto e é muito bom ser Vasco. Eu